Saudações, eu sou o professor Charles Camilo e nessa videoaula nós falaremos sobre a China. Bem, senhores, o território da República Popular da China, ela ocupa o terceiro lugar entre os maiores do mundo, possuindo a extensão de 9.597.000 quilômetros quadrados. Então, na questão de extensão territorial, a China é o terceiro maior país do mundo. Já na questão populacional, a China ela é o maior país do mundo em população, com 1,34 bilhão de habitantes, cerca de 20% da população mundial. Então, ou seja, se nós fizermos uma pesquisa, de 6 trabalhadores do mundo, podemos afirmar que de 6 trabalhadores do mundo, 5 são chineses. Bem, senhores, a China ela possui climas variados, como o clima temperado, o clima desértico, frio de montanhas, subtropical e tropical de monções. Então ela possui, de certa forma, uma variação climática devido à sua elevada extensão territorial. Então, por causa dessa variação climática do relevo, na China existe uma variedade de vegetação. População e cidades. O crescimento populacional chinês ele vem declinando, sendo atualmente 0,5% ao ano. Então, geralmente, o crescimento ele vem declinando por causa que o governo chinês ele procurou resolver a questão populacional adotando a chamada política do filho único e a propaganda massiva de métodos anticoncepcionais. Então acabou acontecendo que o governo chinês ele desenvolveu o seguinte sistema: ele limitou a quantidade de filhos por casal. Então, segundo a regra oficial, um filho por família. Preferencialmente, eles optam, por ter filhos homens. E além disso, o pai que possui mais de um filho, ele pode até responder judicialmente por isso. Então a preferência pelo filho homem leva ao abandono de milhares de bebês mulheres, bebês do sexo feminino, órfãos, e acaba desnivelando a sociedade. Então existe uma maioria de homens e uma minoria de mulheres. E na questão populacional, a população chinesa ela é historicamente rural, só que hoje no século XXI, 51% da população chinesa vive nas cidades. As maiores cidades da China são Guangzhou, Xangai, Pequim e Hong Kong. Então, geralmente, podemos afirmar em si que é muito raro na China ter uma cidade com menos de 2 milhões de habitantes, por causa que as cidades chinesas elas são muito grandes, conforme nós podemos analisar aqui neste mapa, destacando basicamente a densidade populacional. Então, geralmente, nós podemos observar acima a escala em habitantes por quilômetro quadrado e abaixo as cidades mais povoadas. Tanto que uma particularidade aqui que na China existem cidades com mais de 13 milhões de habitantes. Se nós levarmos isso para o Brasil, existem cidades que possuem mais ou menos quase a população de alguns estados brasileiros, o que leva a China a um grande problema no que tange a questão da qualidade de vida e a infraestrutura necessária para assegurar um desenvolvimento para a sua população. Então hoje, com o controle de natalidade, conforme eu estava dizendo, o controle de natalidade ele gera um enorme número de abortos, principalmente quando os pais descobrem, por meio do pré-natal, de que trata-se de um bebê do sexo feminino.
Então há também um enorme abandono de bebês do sexo feminino, pois as famílias elas optam por ter o filho homem, pois o filho homem é a garantia de um sustento no futuro. Então é essa questão populacional que acaba sendo o principal problema da China. Ou seja, se nós levarmos em consideração o crescimento econômico da China, ela não acompanha a qualidade de vida para a sua população. Sobre o espaço industrial chinês. A economia chinesa é a economia mais industrializada do mundo e no ano de 2010 a China ultrapassou os Estados Unidos da América. Então o setor primário da economia chinesa ocupa uma maior proporção de mão de obra, cerca de 40% da mão de obra chinesa trabalha no setor primário, ou seja, agricultura, pecuária e extrativismo. Já o setor secundário, que envolve a indústria, seria 27% do total. E o setor terciário, que é o setor de comércio e prestação de serviços, 33% do total. Nós temos que levar em consideração que a China, apesar de possuir a sua abertura econômica, de economicamente ser capitalista, no aspecto político, a China ela é um país socialista. Então existe ali uma ditadura do Partido Único, o Partido Comunista Chinês, que controla toda a população. Nós temos que levar em consideração, pessoal, quando nós estamos falando em números econômicos, a China em si, ela até ultrapassou os Estados Unidos na questão da produção econômica. Mas isso não significa em si que a China é a potência do mundo. Porque quando nós falamos em potência, nós temos que levar em consideração o desenvolvimento econômico de uma nação, o desenvolvimento social, ou seja, a sua qualidade de vida e a sua produção tecnológica. A China em si, na questão do desenvolvimento econômico e da sua produção tecnológica, eles possuem tecnologia em si, possuem um desenvolvimento considerável, mas na questão da qualidade de vida, a China ela peca em muitos aspectos. Então, por mais que a China tenha se desenvolvido no aspecto industrial, no aspecto econômico, o aspecto populacional, a China ainda ela tem que melhorar muito, por causa que existe uma enorme desigualdade social. Essa desigualdade social ela é oriunda do sistema socialista, porque no sistema socialista existem apenas duas classes: a burocracia, que vive um padrão de vida capitalista e até superior ao da população de muitos países capitalistas, e também existe a segunda classe, que é o proletariado formado pelos trabalhadores. Então, enquanto que a elite comunista ela vive um padrão de vida superior à maioria da população, a população em si ela possui basicamente ali salários miseráveis. Essa industrialização chinesa ela ocorreu basicamente entre 49 a 75, quando o governo chinês ele adota ali a economia planificada. Então, em 1949 ocorre a Revolução Chinesa. Mao Tse-tung e os seus partidários convertem a China em um Estado socialista, e durante essa etapa de 1949 até a década de 50, houve ali uma aproximação com a União Soviética. Então, durante esse período, por meio dos planos quinquenais, houve uma industrialização. Só que, porém, acabou acontecendo que anos mais tarde ocorre a Revolução Cultural, e com a Revolução Cultural, basicamente, houve uma valorização do campo, e com isso acabou acontecendo que a industrialização chinesa diminuiu. Mas após a morte de Mao Tse-tung, em 1976, a economia chinesa começou a crescer por causa das novas medidas que foram implementadas, principalmente no aspecto industrial. Então, conforme nós podemos observar aqui, neste mapa aqui ao lado da China, concentrações industriais, nós temos as principais áreas industrializadas da China. Então, conforme nós podemos observar, as áreas em laranja aqui, em destaque, são as áreas com a maior concentração industrial.
E conforme nós podemos analisar aqui na legenda, né, nós temos a distribuição das indústrias siderúrgica, metalúrgica, equipamentos, indústria química e indústria têxtil. Sobre as etnias chinesas. A etnia Han, que é a etnia predominante, ela abrange cerca de 92% da população total. Então, de todas as etnias, a única que se considera verdadeiramente chinesa é a etnia Han. Então, nos demais territórios que formam a República Popular na China, vive a maioria da população, que perfazem no total de 55 grupos étnicos. Então, desses 55 grupos étnicos que formam a população chinesa, nós podemos citar que os principais são os mongóis, tibetanos, as populações de língua turca, os muçulmanos, os tais e os coreanos. Então, essas etnias que eu disse para vocês, elas são etnias que falam idiomas diferentes dos chineses. Então, conforme nós podemos observar aqui nesse mapa, nós temos a distribuição das minorias étnicas na China. Então, aqui em um amarelo e um tom mais dourado, né, nós temos a etnia Han, que é a etnia formada pelo povo chinês propriamente dito. As outras etnias são formadas, né, pelos povos que vivem dentro do território chinês, mas possuem a sua raiz étnica de povos de cultura completamente diferentes, como os tibetanos, os Tao, os coreanos, os turcos e os demais. Tanto que até hoje existem conflitos étnicos dentro da China, por causa que muitos desses grupos eles pedem a sua emancipação em relação à República Popular da China, sendo que geralmente a etnia que briga muito pela sua separação em relação à China é o Tibete. Pessoal, nesse slide nós vamos falar sobre as principais regiões chinesas. Então, geralmente a China ela é dividida em 5 grandes províncias. A principal dessas províncias é a China propriamente dita, onde se localiza a maioria da população. Então, as outras 4 províncias ou regiões autônomas são a Manchúria, a Mongólia Interior, o Xinjiang, o Tibete e o Guangxi. Primeiramente, vamos começar falando sobre a Manchúria. A Manchúria ela fica na região nordeste do país, né, próximo ali da fronteira com a Rússia, e nessa região predomina a etnia Manchu, que defende a autonomia, ou seja, a separação perante a China. Seguido pela Mongólia Interior, que fica ao norte do país, onde há uma grande presença de povos mongóis. E nas últimas décadas, né, o governo tem incentivado a ocupação desse território por chineses da etnia Han, porque a Mongólia ela tem um certo interesse em reivindicar essa região devido, né, ao seu povoamento por povos da etnia mongol. Então, basicamente, a Mongólia tinha um interesse em anexar essa região, pois ela alegava que era uma região que no passado era povoada por povos mongóis. Então, em contrapartida, o governo chinês tem incentivado a ocupação desse território por chineses da etnia Han, a fim, né, de frustrar os planos da Mongólia de anexar essa região. Outra região, né, que nós temos também aqui é a região de Xinjiang. A região de Xinjiang ela fica a noroeste da China e ela é habitada por povos muçulmanos e populações de língua turca. Então, geralmente, sempre há choques entre as tropas chinesas e os povos islâmicos que defendem maior autonomia. Então, o governo chinês ele coloca grandes contingentes de tropas nessa região de Xinjiang, que eles consideram como região problemática. Sobre o Tibete, que eu já havia falado com os senhores no slide anterior, o Tibete ele fica ali a oeste da China, ele é habitado por povos tibetanos. Esse território ele foi invadido e anexado pelos chineses na década de 50, e até hoje há intensos conflitos entre as tropas do governo
e os monges tibetanos. Bem, senhores, agora vamos fazer uma análise histórica, né, sobre o processo, né, que levou à formação da China socialista. Então, em 1949, houve um movimento guerrilheiro liderado por Mao Tse-tung, e esse movimento ele levou ao poder e instaurou, né, um regime socialista. Então, em 1949, a China tornou-se socialista. Os capitalistas que viviam na China, que em grande parte ali eram comandados pelo general Chiang Kai-shek, eles fugiram para a Ilha de Formosa, em Taiwan, onde formaram ali, né, a China nacional ou a China nacionalista. Então, inicialmente, o governo dos Estados Unidos eles não reconheciam a República Popular da China, ou seja, a China comunista como país. Eles reconheciam apenas a China nacionalista, Taiwan. Então, o governo Mao Tse-tung ele realizou inúmeras reformas, dentre elas reformas econômicas e sociais na China, como, por exemplo, a reforma agrária, a estatização dos bancos, dos meios de produção e planificação econômica. Então, a industrialização da China, inicialmente ela foi amparada pela União Soviética. Então, vários analistas da União Soviética eles estavam na China a fim, né, de preparar ali a transição capitalismo-socialismo. Só que, porém, houve discordância entre os modelos socialistas adotados e a China, né, ela optou, né, por adotar um modelo socialista independente do modelo soviético. Então, sob a liderança de Mao Tse-tung, o governo chinês passou, né, por reformas. Dessas reformas houve ali a implantação do socialismo e Mao Tse-tung, que foi o líder da Revolução Chinesa, ele esteve no poder de 1949 até 76, o ano da sua morte. Então, um dos aspectos do governo Mao Tse-tung foi a política do grande salto para frente e também da chamada Revolução Cultural. Então, acabou acontecendo que, com essa revolução cultural, o Mao Tse-tung ele tentou ali, de certa forma, tirar toda a influência ocidental da China e criar um modelo único de cultura associado com as suas ideias socialistas. Então, durante essa época, as universidades foram fechadas, os estudantes foram para o campo, eles organizaram uma milícia paramilitar, conhecida como Guarda Vermelha, encarregada de transmitir e fiscalizar se as pessoas estavam aceitando ou não, como eu posso dizer assim, as ideias socialistas de Mao Tse-tung. Só que acabou acontecendo, né, que essa revolução cultural ela sai do controle, Mao Tse-tung novamente retoma o poder, se fortalece, manda os jovens de volta para a universidade e tudo fica ali, né, de certa forma, sob o seu controle. Então, em 76, Mao Tse-tung ele morre, aí é realizado um congresso do Partido Comunista Chinês e o sucessor é o secretário-geral, o Deng Xiaoping. E o Deng Xiaoping ele foi o responsável pelas reformas econômicas, né, e a adoção de práticas capitalistas, né, que persistem até os seus dias atuais. Então, o Xiaoping, enquanto ele foi chefe de governo na China, ele mesmo procurou ali, né, fazer uma abertura para as práticas capitalistas. Ele mesmo costumava dizer, né, segundo uma afirmação pessoal sua, que não importa se o gato é branco ou preto, o importante é que apanhe os ratos. O que ele quis dizer com isso? Xiaoping ele quis dizer que não importa se o sistema é capitalista ou se é socialista. O que importa é dar resultados. E após a adoção das práticas capitalistas, sobretudo a criação das chamadas zonas de proteção econômicas, ou simplesmente zonas econômicas especiais, acabou acontecendo de certa forma que a economia chinesa ela começou a crescer. Só que esse crescimento em si, ele acabou ali tendo uma dimensão política, porque a China, diferentemente dos países socialistas que eram aliados à União Soviética, a China procurou se abrir
para o mundo na questão econômica. Então a China ela reatou as suas relações diplomáticas com os Estados Unidos, ela reatou suas relações diplomáticas com o Japão. Então, sendo assim, a China ela realiza sua abertura econômica. Só que, porém, acabou acontecendo que a abertura econômica ela não foi acompanhada de uma abertura política, porque até hoje na China, a China é um país socialista, e no aspecto político, o Partido Comunista Chinês ele mantém um monopólio absoluto sobre a política e ele combate e reprime qualquer tipo de oposição. Tanto que na década de 80, necessariamente em 1989, houve ali um massacre da Paz Celestial, onde milhares de estudantes foram presos, torturados até mortos, por causa eles haviam pedido aberturas políticas no sistema. Só que o governo chinês reprimiu o povo sem questionamentos. Ok? Vamos para o próximo slide. Bem, senhores, para encerrar nossa aula, nós vamos falar sobre as chamadas disparidades regionais, ou seja, as desigualdades econômicas e sociais que acabaram surgindo dentro da China, né, com a abertura econômica. Então, conforme eu já disse para os senhores, após a morte de Mao Tse-tung, em 1976, o Deng Xiaoping ele assumiu a direção do partido e ele foi ali escolhido para sucedê-lo. Então, o Xiaoping ele foi responsável por organizar a abertura econômica da China. Então, a economia chinesa, né, ela adotou, né, práticas capitalistas e hoje, apesar de possuir um sistema socialista de governo, economicamente é uma potência capitalista. E a economia chinesa ela vem crescendo em ritmo acelerado e um dos motivos foi o crescimento, né, desse crescimento, os baixos impostos e a mão de obra barata. Então é muito vantajoso para os grandes países, né, para as grandes potências ocidentais, transferirem as suas linhas de montagem para a China, porque na China existe um contingente de pessoas, o que significa uma mão de obra muito barata. Só que esse intenso crescimento econômico, ele ocorre apenas na parte leste do país, onde localizam-se, né, as chamadas zonas de proteção às exportações, que são as áreas de economias capitalistas. Tirando essas regiões, ainda existem empresas, é claro, indústrias estatais, só que, porém, o crescimento econômico não é tão grande se nós levarmos em conta esses aspectos. Então, conforme nós podemos observar aqui nesse mapa, nós temos aqui a distribuição das principais zonas econômicas especiais ou zonas de proteção às exportações, que os termos possuem ali o mesmo significado e a mesma finalidade. Bem, pessoal, por hoje eu encerro a nossa aula sobre a China. Eu espero que vocês tenham entendido. Dúvidas é só me enviar perguntas por e-mail ou postar os comentários aí abaixo. Até o próximo episódio.